Olá, tudo bem com você? Meu nome é Cláudio Mancini e é um prazer ter você aqui novamente no canal da Osteoporose. Se essa é a sua primeira vez, não deixe de clicar nesse botãozinho vermelho para assinar o canal e ativar as notificações para sempre estar recebendo um vídeo assim que eu postar. Se você gostar desse vídeo, também compartilhe, porque assim ajuda o canal. Você já ouviu falar sobre diagnóstico diferencial quando você vai numa consulta médica? Então, é sobre isso que eu vou estar comentando hoje aqui no canal da Osteoporose. O diagnóstico diferencial nada mais é do que um método de uma pesquisa clínica que o seu médico assistente vai fazer para estar eliminando algumas possibilidades de algumas doenças. As doenças osteometabólicas, ou seja, dessa parte que a gente atua aqui no canal, da parte da osteoporose, as doenças osteometabólicas elas têm um perfil de aumentar muito a reabsorção óssea, ou seja, tem uma perda óssea, e também alterações na formação óssea. E no caso da osteoporose, você que acompanha o canal sabe que a osteoporose é uma doença esquelética sistêmica que faz um comprometimento da força, da resistência óssea. Com isso, pode diminuir a resistência desse osso, porque aumenta muito a reabsorção desse osso, tem muita perda e, consequentemente, gera as fraturas. A gente sempre comenta muito sobre as fraturas e quais são as suas principais consequências, né? Então, a osteoporose, nesse mundo do osteometabolismo, nós vamos ter também algumas doenças que a gente vai pensar no diagnóstico diferencial. Eu coloquei fiz uma relação de algumas doenças que podem estar relacionadas com isso. Primeiro que eu vou comentar é sobre o mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo ele é um tumor extremamente agressivo que afeta as pessoas de maior idade, acima dos 65 anos, e afeta muito o tecido ósseo, deixa muito fragilizado e, consequentemente, pode haver fraturas por fragilidade. A gente costuma observar, às vezes, em fraturas vertebrais acometidas pelo mieloma, e isso acaba tendo um diagnóstico diferencial para a osteoporose. Também existem os tumores metastáticos. O que quer dizer isso? O tumor metastático você tem um tumor primário e você vai ter outros pontos de metástases, né? Ou seja, aquele tumor é como se ele estivesse ali e fosse atingindo outros órgãos, e isso também pode atingir o sistema ósseo e, consequentemente, vai acontecer a mesma coisa, uma diminuição dessa estrutura do tecido ósseo, levando a uma fragilidade e, consequentemente, um risco de fraturas. Nós temos uma doença que chama doença de Paget, ou tem algumas outras pronúncias, né? Mas eu costumo falar doença de Paget. É uma doença que atua muito na perda óssea, muito agressiva, mas ao mesmo tempo ela atua numa formação óssea bastante rápida. Só que essa formação óssea, essas células que vão se formando, elas são muito maduras. Isso vai criando uma deformidade no osso, ele vai crescendo de uma forma exagerada. Mas como essas células ainda estão muito maduras, ele não tem uma resistência tão boa. E essa não resistência também provoca um risco de aparecimento de fraturas. Então, entra também como um diagnóstico diferencial. Uma outra doença é o raquitismo e a osteomalácia. O raquitismo é nas crianças, que vai tendo também essa desorganização do tecido ósseo, vai tendo algumas deformidades no osso,
e também, consequentemente, pode fragilizar o osso, levar às fraturas, assim como as outras que eu coloquei aqui. E a osteomalácia é dita como o raquitismo na forma do adulto, que também vai sofrer toda essa degradação do tecido ósseo. Uma outra patologia que pode entrar como diagnóstico diferencial é a osteodistrofia renal. Como o próprio nome diz, né, você vai ter uma alteração na parte renal e esse osso ele vai se tornando um osso bastante adinâmico, que a gente fala. Ele perde muito a sua característica, fica um osso é como se ele estivesse perdendo muito a sua elasticidade, e essa perda dessa elasticidade faz com que tenha fraturas recorrentes. Então isso é um problema que é ocasionado então pela parte renal, mas que afeta muito a estrutura óssea. E tem uma outra patologia que é chamada de osteogênese imperfeita, e isso é uma doença bastante, eu acho que é uma doença bastante grave, pelo sentido que, dependendo da forma que é cometida, existem umas fraturas muito recorrentes nessas pessoas. É difícil de lidar com essa patologia. Existem uma variação enorme de tipos, são 9 tipos de variação dessa doença. Então é chamada de ossos de vidro, né? Que é aquele paciente que vai tendo uma fratura atrás da outra, e dependendo dessas variações, tem algumas formas que são letais, outras formas que vão atingir a fase adulta, e é justamente nessa forma adulta que os pacientes vão sofrer algumas alterações importantes no tecido ósseo, que é o paciente que acaba tendo fraturas recorrentes. Então, a princípio, o diagnóstico diferencial pode ser baseado nessas doenças que eu coloquei, como mieloma múltiplo, raquitismo, osteomalácia, tumores metastáticos, osteodistrofia renal, doença de Paget e também a osteogênese imperfeita. É claro que podem haver outras situações para outras patologias como diagnóstico diferencial. E o que você pode estar pensando aí depois de ter assistido esse vídeo, falar assim, puxa, mas como é que é feito isso, né? Então, através da pesquisa da história clínica que você vai contar para o seu médico, que ele vai fazer a anamnese, através de um exame físico direcionado, e aí o seu médico assistente vai pensar em algumas hipóteses diagnósticas e, consequentemente, vai estar solicitando alguns exames que são relacionados com tudo aquilo que foi discutido na consulta, para chegar num diagnóstico correto e eliminar, né, ou fazer um diagnóstico diferencial para outras patologias. Então o vídeo de hoje era sobre isso, espero que você tenha gostado e eu te vejo num próximo vídeo aqui no canal da Osteoporose. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau!